Agora, como uma aplicação das séries de Fourier, eu quero resolver com vocês a equação da onda unidimensional, tá? Então, o que que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com uma equação que modela, tá, as vibrações de uma corda elástica, tá bom? É uma equação diferencial parcial, tá? De ordem 2, linear, cuja solução ela é exatamente o deslocamento vertical de uma corda vibrante. Então pensa o seguinte, você tem uma corda elástica, então as vibrações dessa corda elástica são governadas pela equação das ondas unidimensional, que é dada por derivada parcial de U com relação a t de segunda ordem igual a c quadrado derivada parcial de U com relação a x, né, também de segunda ordem, sendo que a solução é uma função U de x e t. Então agora nós temos uma equação diferencial parcial, onde você tem uma variável dependente U, né, e duas variáveis independentes x e t. Então, para a gente entender melhor o que nós temos nesse movimento, né, nós temos então uma equação diferencial parcial de segunda ordem homogênea. Ah, como que resolve isso? Nós não estudamos métodos. Basicamente, para se solucionar equações diferenciais parciais, a gente ataca problemas práticos. Então, por exemplo, para nós é muito importante as equações de onda, né? Seja onda unidimensional, bidimensional, tá? Tanto é que nós temos aí no site artigos específicos para esses tipos de equação. Equação de onda, equação de calor, tá? Equação de Laplace. Então, no site nós temos especificações sobre essas naturezas, né, esses tipos de onda, tá? A priori, nós vamos trabalhar com a equação da onda unidimensional com um tamanho finito. Então, nós vamos trabalhar com essa equação diferencial parcial de segunda ordem homogênea usando um método conhecido como método da separação das variáveis, tá? A gente vai explicar isso tudo no decorrer do caminho. As nossas condições de contorno, né? Essa equação da onda unidimensional, da forma como nós vamos tratar, ela é o que a gente chama de um problema de valor de contorno, tá bom? Aqui nós temos que nos pontos inicial e final do meu sistema, eu tenho ela no ponto estacionário, tá? Ou seja, tanto para x igual a zero quanto para x igual a L, eu vou ter que a minha função U vale zero, né? Lembrando que essa corda tem tamanho L, tá? Então, aqui é o que eu considero como zero, aqui eu considero como L, tá bom? Então, no ponto para x igual a zero e para x igual a L, a minha função U vale zero, tá bom? Essas são as nossas condições de contorno. Temos também aí condições iniciais, né? Que diz o seguinte, qual é a minha condição inicial? U de x e zero. Então, condições iniciais estão ligadas com a variável t e condições de contorno com a variável x, né? Variável x é variável de espaço, variável t geralmente variável de tempo. Nós estamos trabalhando aqui com o tempo, tá? Então, o que acontece? A U de x e zero me dá o deslocamento inicial, né? Que é dado por uma função f de x. O que isso quer dizer? Né? Quando a minha corda está estacionária, né? Eu não vim cá e imprimir nada nela, né? Ela está quietinha. Pensa numa corda de violão parada, eu não imprimi nenhuma força nela, né? Eu não imprimi nada, não imprimi um deslocamento, ok? Quando você pega e encosta na corda do violão, você faz um deslocamento. Então, por exemplo, naquele momento que você desloca a corda do violão, você vem com o seu dedo e faz uma espécie de um triângulo, né? E aí você vem e desce com a corda nesse sentido, e aí você solta, né? Quando você solta ela, né? Aí ela começa a vibrar, mas até você soltar, você está imprimindo um deslocamento f de x. Então, aquele deslocamento. Logicamente, você vem deslocando ela com uma velocidade. E essa velocidade é a nossa condição inicial, tá? Então, no instante t igual a zero, qual é o deslocamento? Né? Logo que começa a vibração, qual é o deslocamento? Né? E qual a velocidade desse deslocamento? Essas são as nossas condições iniciais, tá bom?
Então, ó, como eu tinha dito, está aí especificada a nossa equação, né, que modela as vibrações, né, dessa corda. Aqui as nossas condições de contorno, falando que isso aqui diz que nos pontos x igual a 0 e x igual a L, a sua corda está fixa, né? Aqui a sua posição inicial, né, o seu deslocamento inicial, e aqui a velocidade com que você faz esse deslocamento inicial. Então é isso que nós queremos resolver agora. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: U de x e t igual a zero é a solução, né, dessa equação, também conhecida como solução trivial. Tá? O que quer dizer U de x e t igual a zero? Quer dizer que a sua corda não vibrou, quer dizer que ela está quietinha, o seu violão, por exemplo, está parado. Ok? E essa solução trivial é uma solução que a gente não quer, afinal de contas a gente quer modelar geralmente obviamente quando essa corda está vibrando, tá bom? Então nós queremos encontrar soluções U de x e t diferentes da solução nula, né? Diferentes de zero, ok? Então nós queremos encontrar soluções diferentes da solução trivial, e isso vai ser muito importante para nós. Nós vamos usar um método conhecido como método da separação das variáveis. O que isso quer dizer? Nós vamos falar que essa função U de x e t, que é a solução da minha equação diferencial parcial, ela é o produto de uma função f de x com uma outra função g de t. E aí, quando você multiplica as duas, você tem uma função de duas variáveis. Tá? Essa é uma técnica bem útil nesse tipo de equação. Pelas condições de contorno, a gente consegue falar então, lembra, as condições de contorno são para a variável x. A gente consegue falar então que o f de 0 é igual a zero, né? E o f de L é igual a L. É igual a zero, desculpa, o f de L é igual a zero, tá bom? Isso você encontra por uma dedução muito simples. Olha só. Vamos fazer U de 0 e t. U de 0 e t, então, é igual a zero, é a condição, nossa primeira condição de contorno, ok? Então você tem o f de 0 vezes o g de t, tá? Bom, obrigatoriamente você tem então que f de 0 vezes g de t é zero, certo? O que você precisa? Ou o f de 0 ou o g de t são zero. Os dois são zero ao mesmo tempo. O g de t não pode ser zero, porque se o g de t for zero, então essa minha função aqui vai ser zero. Ok? Porque se o g for zero para qualquer valor de t, então eu tenho u de x e t igual a zero, solução trivial que eu não quero. Então, obrigatoriamente, o f de zero tem que ser igual a zero. Para uma análise análoga, a gente encontra que o f de L também é igual a zero. Tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente derivar uma vez para t e para x e a segunda vez para t e para x, para a gente substituir na nossa equação, tá? Nós vamos pegar essa u de x e t com a separação das variáveis, vamos derivar e vamos substituir na nossa equação. Substituindo as derivadas de segunda ordem nessa equação, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ó. F de x, que multiplica a segunda derivada de g, tá? E segunda derivada de f vezes g de t. Perceba que aqui eu usei dois pontos para identificar a segunda derivada de f e duas linhas para identificar a segunda derivada de g, para que a gente tenha uma ideia de que elas estão sendo derivadas duas vezes para funções, para variáveis diferentes. Então a g é para t e a f é para x. Isso é bem importante. Mas aqui, nos dois casos, você tem basicamente a derivada de uma função de uma variável. G de t é constante nesse caso, f de x é constante no caso da derivada de g. Ok? Então nós temos aquela equação diferencial parcial, essa equação diferencial parcial, ela se torna essa equação aqui. Perceba o seguinte, perceba que você consegue separar as variáveis. Você consegue colocar g de t toda de um lado e f de x toda do outro. Então você consegue colocar as funções que dependem de t de um lado, dependem de f do outro. E isso é o nosso próximo passo, tá? Então nós temos isso aí, ó. G, duas linhas de t dividido por c quadrado g de t, igual a f, dois pontos de x dividido por f de x.
eu optei por deixar o c quadrado com a variável g para simplificar o que eu preciso fazer com a variável f. Tá? Então perceba o seguinte, você tem uma divisão de funções de g igual a uma divisão de funções... você tem uma divisão de funções de t igual a uma divisão de funções de x. O que isso significa? Que ambas são iguais a uma constante. Porque elas têm variáveis diferentes. Então, se você tem duas funções em duas variáveis diferentes igualadas, a única coisa que pode acontecer é que elas são constantes. Então, agora, esse resultado me diz que eu tenho duas equações diferenciais de segunda ordem. Tá? Você tem a primeira, as duas vão estar igualadas a k. Tá bom? Então, essa aqui está igualada a k e essa aqui também está igualada a k. Então, essa daqui me dá uma equação na variável x, né, de segunda ordem, igualada a zero, com as minhas condições de contorno, e a g também me dá uma equação de segunda ordem, ordinária, né, que eu vou ter que trabalhar com ela, e depois a gente investiga se ela vai ter condições iniciais, condições de contorno, mas a priori eu vou me concentrar nesse problema de valor de contorno. Isso daqui é uma equação diferencial ordinária em x, k é constante, tá? Ela é homogênea, tá bom? Aonde você tem f de 0 igual a zero e f' e f de L também igual a zero. Então nós vamos nos concentrar na solução desse primeiro problema de valor de contorno e depois olhamos para cá. Se eu encontrar f de x e se eu encontrar g de t, basta multiplicar as duas e que vai me dar a solução da minha equação. Primeira coisa que você tem que observar, o k tem que ser diferente de zero, pois caso contrário eu tenho a solução trivial, ok? Então sobrou duas condições para o k. Obviamente eu já estou falando dessa equação diferencial de segunda ordem, tá bom? Essa daqui é uma EDO, né? Uma EDO de segunda ordem, tá? Coeficientes constantes e tal, homogênea. Lembra, nós vamos poder usar a equação característica. Então é isso aí. Então o k diferente de zero, pois caso contrário eu tenho a solução trivial que eu não quero, tá bom? Então eu tenho duas opções, k maior que zero ou k menor que zero. Se o k for maior que zero, então a equação característica, nesse caso, é lambda quadrado menos k igual a zero. A hora que eu passar o k para o outro lado, ele vai positivo, como ele é maior que zero, então eu posso falar que tem as raízes. Então o lambda é mais ou menos raiz de k, tenho raízes reais diferentes, então a minha f de x é uma constante e elevado a menos a primeira raiz vezes x, mais b, né, uma outra constante e elevado à segunda raiz vezes x. Ok? Simples assim. Só que eu tenho um problema. Agora vamos falar sobre as condições de contorno. Tá? Em ambos os casos, para que essa solução de f de x, para que essa solução aqui de f de x satisfaça essas duas condições de contorno, obrigatoriamente f de x tem que ser igual a zero. Tá? Isso é muito fácil de você ver. Né? Primeiramente, você coloca o x igual a zero, né? E aí você vai ter que a mais b tem que ser igual a zero, né? E depois você ou seja, o a tem que ser igual a menos b, ou b tem que ser igual a menos a, e aí depois você substitui o L e percebe que na hora que você colocar que o a é igual a menos b, você vai precisar que a sua f de x seja igual a zero, porque aí a sua constante a vai ser igual a zero, por consequência a constante b também é igual a zero, e o f de x é igual a zero. Então, k também não pode ser maior que zero, porque senão eu tenho f de x igual a zero. Se eu tiver f de x igual a zero, então a minha solução vai ser a solução trivial, ok? E eu não quero isso. Dessa forma, sobrou para nós investigar o k menor que zero. Para investigar o k menor que zero, eu vou tomar k igual a menos p quadrado. Esse menos, ele está de fora do quadrado. Então, é um número real p elevado ao quadrado multiplicado por menos 1. Isso garante que eu tenho k menor que zero. É uma forma genérica de você escrever um número negativo. Tá bom? Dessa forma, por uma análise muito similar ao que a gente fez antes, né? Escrevendo a equação característica, né? Percebendo aí que o seu lambda vai ser mais ou menos p vezes i,
você chega que o f de x nesse caso, então, é uma constante cosseno de p vezes x, mais outra constante seno de p vezes x. Por quê? Porque a sua equação característica nesse caso vai ter duas raízes reais complexas conjugadas, tá? Então, você vai ficar com essa forma. Então agora vamos atacar aí com as nossas condições de contorno. Bom, as nossas condições de contorno vão dizer o seguinte: f de 0 é igual a 0 e f de L é igual a 0. Então, eu vou obrigatoriamente fazer a seguinte descoberta: o a é igual a 0. Por quê? Porque quando eu fizer x igual a 0, esse daqui vai zerar. Porque seno de 0 é 0, certo? Só que aqui você vai ter cosseno de 0, que é 1. Então você vai ter a. Então o f de 0 é igual a a. Como o f de 0 é 0, a é igual a 0. Né? Então sobrou para você o seguinte: essa f de x, com respeito a essas condições iniciais, se resume a b seno de p vezes x. Agora vamos fazer a substituição do L, já pensando nisso. Bom, substituindo L, então o meu f de L é b seno de p vezes L. Isso tem que ser igual a 0. Né? O que vai acontecer? Aqui ou b é 0, ou seno de p vezes L é 0. Olha, o k ser menor que 0 é a minha última escolha. Eu não posso que o k seja 0, eu não posso que ele seja maior que 0, eu só posso que ele seja menor do que 0. Se eu considerar que o b é 0, com o a já sendo 0, então essa solução aqui vai ser a solução nula. Então f de x igual a 0, eu vou ter a solução trivial. Então eu não posso que o b seja igual a 0. Então eu vou assumir que o b é diferente de 0, porque eu posso fazer isso nesse caso. Nos outros casos eu não tinha escolha. Né? Seno de p vezes L vai ser igual a 0. Para que o seno de p vezes L seja igual a 0, círculo trigonométrico, aquele círculo trigonométrico impressionista, né? Ele tem a impressão de ser, né? Que eu sempre faço. Todos os pontos que zeram o seno estão aqui, ó. Aqui e aqui. Ou seja, n vezes π, né? O n par ou o n ímpar. Todos os dois zeram o seno. Então, p vezes L, para que zere o seno, tem que ser igual a n vezes p. Logo, o p, que é o que eu quero encontrar, né, é igual a nπ dividido por L. Opa, isso aqui é muito familiar para mim que estou trabalhando com série de Fourier. Então, o que acontece? Qual é a minha solução nesse caso, então? A minha solução em cada caso é B, que multiplica o seno de nπ sobre Lx. Então, essa daqui é a solução desse meu valor de contorno, desse meu problema de valor de contorno. Então, é natural eu pensar que para cada valor de n aqui dentro do seno, eu tenho um valor de n para minha função, ou seja, cada valor de n me gera uma função f de x diferente. Então eu tenho n funções f de x que satisfazem esse problema de valor de contorno. Da mesma forma, se eu tenho n funções que satisfazem esse problema de valor de contorno, é natural a possibilidade de que existam n constantes b que pode variar de solução para solução. Portanto, é usual eu escrever que a solução desse problema de valor de contorno é fn de x, bn seno de nπ sobre Lx. Então, a solução desse primeiro problema, que é a primeira metade da minha solução da equação da onda unidimensional, é fn de x igual a bn seno de nπ sobre Lx. Ok? Então agora eu vou atrás da outra metade e vamos conversar sobre a g. Então, ó, vamos recapitular o que eu tenho. A minha solução da equação da onda unidimensional, então, eu estou estabelecendo que é f de x vezes g de t, onde cada uma das funções são governadas por equações diferenciais ordinárias de segunda ordem com coeficientes constantes, uma na variável x, outra na variável t. A da variável x está sujeita a um problema de valor de contorno, tá? Que eu já resolvi. Né? Ela tem, a solução dela é fn de x igual a bn seno de nπ sobre Lx. Ou seja, eu tenho finitas soluções
que resolvem esse problema de contorno. Então, eu já sei que esse Fn vai vir para o lugar do f de x, tá? Agora, então, nós precisamos nos concentrar na g de t, né? Precisamos encontrar a solução desse problema. A gente já sabe que o k tem que ser negativo, né? Porque agora você não pode assumir o k positivo, você não precisa assumir de novo o k positivo, o k igual a zero, porque você sabe que se o k for positivo ou o k for igual a zero, você tem problema na função f de x. Então agora você já vai trabalhar com o k igual a menos p quadrado, e você já sabe inclusive qual é o valor de p, né? É nπ sobre L. Então, k menos p quadrado, ou seja, se o p a gente já encontrou nπ sobre L, então menos p quadrado é menos nπ sobre L ao quadrado, tá? Se eu multiplicar ele por c quadrado, por que eu vou multiplicar ele por c quadrado? Porque é o que eu tenho aqui, ó, tá? Ele fica menos cnπ sobre L ao quadrado. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Usando um raciocínio análogo ao que a gente fez para f de x, a gente vai encontrar que essa função, que a solução desse problema, né, dessa equação de segunda ordem que a gente tem aqui, ela tem a solução dada por Gn de t. Então você também vai ter infinitas soluções para essa equação. Aí o que acontece? Para cada valor de n, você vai ter uma função diferente, né? De novo, você vai ter uma g diferente. Então, convém a gente falar Gn de t, tá? E aí, para simplificar a notação, a gente escreve que o que está lá dentro multiplicando t é um q, aonde esse q é cnπ sobre L, tá bom? Perceba que é a mesma coisa que tem aqui, né? cnπ sobre L, é só para simplificar a notação, ok? Então, as nossas soluções dessa G também vão ser soluções infinitas de acordo com o n. E o que garante que esse n é o mesmo da f de x é a construção desse k, tá? Então agora vamos jogar isso tudo na nossa solução. Então a gente sabe que o de x e t é o produto de f com g, então convém também a gente falar que eu vou ter uma função u de x e t para cada valor de n, né? Então, eu vou ter um n de x e t. Então, eu também tenho infinitas soluções desse problema aqui. Só que perceba o seguinte, por enquanto, essa solução ela está atrelada apenas com a equação, as condições de contorno. Eu ainda não mexi nas condições iniciais, tá bom? Então, cada uma destas, o n, é uma solução da equação diferencial satisfazendo a condição de contorno dessa equação diferencial. Essas funções, essas UNs, são denominadas autofunções ou funções características. Tá? Os valores Qn, né, são denominados, a gente pode colocar um n em cada um desses Qs, tá? Pelo mesmo motivo que a gente coloca um n no B, no D e no C. Tá? São denominados autovalores ou valores característicos da corda vibrante. E o conjunto formado por esses Qs, Q1, Q2, Q3, é chamado de espectro. Cada uma dessas funções UN representa um movimento harmônico, tá? dessa equação. Esse movimento é chamado de enésimo modo normal da corda ou enésima onda estacionária. O primeiro modo normal é conhecido como modo fundamental de vibração e os outros como sobretons. Tá bom? O mais importante disso é que agora nós vamos escrever a solução geral usando o teorema da superposição para equações diferenciais parciais. Tá? Onde você encontra esse teorema da superposição? No nosso artigo que está linkado sobre introdução a equações diferenciais parciais. Então, esse teorema da superposição vai garantir que eu posso ter uma solução geral que vai ser a soma de todas as UNs que eu encontrei. Tá? Então aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexida aqui para ficar melhor para mim. Então, ó, eu vou multiplicar esse Cn cosseno QNT com esse Bn seno e também vou multiplicar esse Dn QN, seno de QN, com esse outro Bn seno. E aí eu vou ficar com essa soma infinita. Tá? Perceba
que isso parece muito com o que a gente encontrou, né, como a série de Fourier. Então, a gente já tem uma ideia. Só parece, não é? Que você tem um cosseno, né, um seno, ok? Tá bom? Mas essa similaridade vai me dar uma inspiração para encontrar o que vem ser essas constantes Bn e Dn. Porque perceba, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem com com valores de contorno e também com condições iniciais, né? Os valores de contorno já estão embutidos nessa solução, que é a solução da equação das ondas que satisfaz as condições de contorno, tá? Só que as condições iniciais ainda não estão aqui dentro. E as condições iniciais, como vocês já sabem, elas nos dão essas constantes, tá? A ideia lá da equação diferencial ordinária permanece aqui nas equações diferenciais parciais. Então eu preciso das condições iniciais para determinar essas constantes aqui, tá? Então agora nós vamos atrás dessas constantes para a gente conseguir solucionar essa equação da onda. Então vamos lá, vamos encontrar uma solução que satisfaça também as condições iniciais. Condição inicial, u de x e 0 é igual a f de x, e derivada parcial de u com relação a t no instante t igual a 0 é igual a uma g de x. Observe que, de acordo com o que a gente encontrou, o u de x e 0 vai ser igual à soma de n igual a 0 até infinito, bn/cn seno de nπ sobre lx. Olha só para você ter uma ideia do que aconteceu. Estou fazendo o t ser igual a 0. Então aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então sobrou bn/cn seno de nπ sobre lx. Ok? Estou fazendo aqui ser 0, então você tem o seno de 0, zerou tudo. Então sobrou somente esse pedaço dentro do somatório, tá? Então por isso que a gente tem isso. Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma série de senos de f de x. Por quê? Porque f de x é igual a essa soma infinita, né? Então, esses coeficientes Bn e Cn são os coeficientes da série de senos de f de x no intervalo de 0 a L. Lembra que 0 a L é o tamanho da minha corda? Então eu já consegui encontrar o meu Bn/Cn, né? Agora observa o seguinte, se você derivar a u de x e t com relação a t e substituir o t igual a 0, você vai encontrar que essa derivada é exatamente a soma de n igual a 0 até mais infinito, que é n, que multiplica bn, que multiplica dn, seno de nπ sobre lx, né? Que vai ser igual a nossa g de x, que é a nossa condição inicial, a nossa velocidade inicial aí. Ok? Bom, eu não vou voltar lá para a gente conversar sobre isso, mas no artigo sobre a solução da equação da onda unidimensional, tem lá feito em detalhes, eu derivo e substituo, né? Pelo mesmo motivo, você vai ter um cosseno de 0 que vai dar 1, um seno de 0 que vai dar 0, né? E aí você vai conseguir encontrar exatamente o que nós temos aqui nesse slide, tá? E perceba que novamente você tem uma série de senos, mas agora de g de x, ok? Então, Qn, Bn, Dn, esses produtos, são os coeficientes da série de senos de g de x, tá? Nós conseguimos aí encontrar quais eram os nossos coeficientes, né? Então agora a gente deve tomar os coeficientes Bn/Cn e Bn/Dn, de modo que as expansões sejam meias expansões em séries de Fourier de f de x e g de x, séries de seno, respectivamente, tá? Então aí o nosso Bn/Cn 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de nπ sobre Lx, né? E o Bn/Dn 2 sobre Cnπ, integral de 0 a L, g de x, seno de nπ sobre Lx dx. Por que que aqui você tem esse 2 dividido por Cnπ? Lembra que nesse caso você tinha um Qn, né? A hora que você passa ali dividindo, você vai simplificar com o L que estava aqui embaixo, e aí você vai ter todo o jogo lá de divisão de frações para você chegar exatamente nessa constante que está multiplicando a integral. Tá ok? Então, a gente conseguiu solucionar
a nossa equação da onda unidimensional, né, com as condições de contorno e com essas duas condições iniciais, tá bom? Resumindo então, a nossa solução, U de x e t, vai ser essa, né, com esses dois coeficientes, né? Então, toda vez que você tiver uma equação da onda para resolver, o que você vai olhar é quais as suas condições de contorno, quais as suas condições iniciais, né? Mais as condições iniciais do que as condições de contorno em si. As condições de contorno são importantes para você garantir que você esteja nesse problema, né? Mas mais as condições iniciais, e vai usar as condições iniciais para encontrar BN, CN, BN, DN e refinar essa solução para nós, tá?